aqui do nosso estado, o caicoense Cândido de França, ele está participando, vai participar hoje, do encontro de secretários e gestores de esportes do Nordeste, que tem como objetivo reunir com a equipe de transição do governo Lula. O encontro vai ser realizado hoje em Maceió, Alagoas, com representantes do universo desportista de todo o Nordeste e também autoridades de outros estados, como a ex-vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, que faz parte da atual equipe de transição. E a gente conversa agora com Cândido de França, agradecer aqui a sua participação aqui no nosso programa, a sua gentileza sempre solícito aqui aos convites do Sistema Rural de Comunicação. Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui a 95 FM de Caicó, secretário. Bom dia, bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Alexandre. Mas, Marcos, me permita que eu quero dar um bom dia todo especial a essa grande mulher, essa grande comunicadora, Joelma de Souza. As palavras de Joelma são palavras oportunas e são palavras que todos os brasileiros e brasileiras precisam refletir. Nós estamos num momento difícil e que precisamos trabalhar por uma grande união nacional em defesa do Brasil, dos brasileiros, da vida e da dignidade humana. Me permita iniciar essa participação aplaudindo as palavras sábias e oportunas dessa talentosa comunicadora, dessa profissional que é a Joelma de Souza. Pois bem, Marcos, me coloco aqui à disposição de vocês para a gente conversar sobre o assunto ao qual você se refere aqui no início de minha apresentação. Secretário, o encontro que acontece hoje em Maceió, ele acho que é a primeira oportunidade que vocês que pensam o esporte nos estados do nosso Brasil terão aí com a equipe de transição do futuro governo Lula, né? Falando especificamente do esporte do Rio Grande do Norte, qual é a demanda, qual é a ideia e a sugestão que você pensa em levar para a equipe de transição do governo Lula nesta terça-feira? Marcos, eu já estou aqui em Maceió, né, inclusive chovendo muito aqui, né, desde ontem à noite. Nós tivemos essa reunião agendada aqui em Maceió. É uma articulação que eu participo nacionalmente do Fórum Nacional dos Secretários e Gestores do Esporte e do Lazer. E esse recorte aqui da reunião do Nordeste é uma iniciativa do colega secretário de Estado aqui de Alagoas, e que o objetivo central desse encontro, Marcos, dessa reunião de trabalho, é exatamente que a gente possa fazer uma apresentação rápida, né, dos desafios e das perspectivas que nós temos construído aqui nos estados do Nordeste acerca dessa política pública do esporte e do lazer. E dentro desse cenário, Marcos, nós vamos receber aqui uma equipe de transição, do grupo de trabalho da transição, que representa essa coordenação em nome do presidente eleito, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E dentro desse debate, Marcos, a grande questão que nós vamos continuar a fazer essa discussão, é que a política pública do esporte e do lazer, ela é fundamental, Marcos, porque ela dialoga com a cultura, ela dialoga com a saúde, ela dialoga com a cultura de paz, ela dialoga com a economia, e nesse aspecto aqui, nós acreditamos que o caminho mais adequado é o caminho de prestigiar, é o caminho de fortalecer as políticas públicas a partir do Pacto Federativo e a partir do regime de colaboração que existe no âmbito dos estados da federação. A grande ideia que nós queremos discutir aqui é exatamente qual é o patamar de diálogo e qual é o patamar de relação que o novo governo vai ter para com a área do esporte e do lazer. Considerando que nesses últimos 3 anos e meio, nós não tivemos oportunidade, nós não tivemos a menor condição
de discutir política pública do esporte e do lazer aqui no país, por vários problemas, por várias dificuldades, por várias limitações e por falta de compromisso de política pública nessa área. O que nós todos aqui vamos dizer, a equipe do presidente Lula, é que nós queremos sentar, nós queremos dialogar, nós queremos discutir a construção, não é do Plano Nacional do Esporte e do Lazer, que tem alguns estados que já estão avançados, como o estado do Rio Grande do Norte, que está se preparando para aprovar a sua lei, que vai criar o Sistema Estadual do Esporte e do Lazer, Marcos, e que em breve será encaminhada à Assembleia Legislativa pela professora Fátima Bezerra. O que nós estamos querendo saber é o seguinte: qual é o espaço de diálogo que nós vamos ter no âmbito do governo do presidente Lula, e aí estabelecer as pautas estruturais e estruturantes para discutir a organização, para discutir o apoio, para discutir o financiamento e para discutir a estruturação das políticas públicas na área do esporte e do lazer, ou seja, fortalecer a política pública. Não só o financiamento do evento, de determinadas atividades, isso é importante, mas nós queremos saber o seguinte: nós queremos estruturar a política do esporte em bases legais e públicas no país, como, por exemplo, nós temos o Sistema Único de Saúde, que tem os seus problemas, tem suas dificuldades, mas ele está estruturado, como nós estruturamos a educação, como nós estruturamos o Sistema Único de Segurança Pública, o Sistema Único de Assistência Social. Então, o esporte não pode ser aquela coisa pequena, aquela coisa feia, aquela coisa que não tem organicidade, que não tem financiamento, que não tem prestígio. Esse é o grande debate a partir da construção, né, transdisciplinar do ponto de vista do esporte com a cultura, do esporte com a educação e o esporte integrado a essa questão da saúde e a vida de nossa comunidade. Esse é, Marcos, o eixo do debate que nós vamos discutir aqui em Alagoas. Nós vamos discutir isso aqui. Olha, nós queremos conversar, nós queremos estabelecer uma mesa de negociação e nós queremos compromisso para estruturar legalmente o Plano Nacional do Esporte e do Lazer no país para beneficiar do critério do princípio republicano os diversos estados e os municípios brasileiros. Esse é o grande desafio e essa é a grande perspectiva que nós estamos buscando, viu? Candé, bom dia, Alexandre Costa falando, prazer ter você aqui conosco. E eu lhe pergunto, essa discussão ela passa por 3 esferas: o esporte ou o desporto escolar, o esporte amador e até mesmo o esporte profissional dentro dessa discussão? Claro, a política pública do esporte, ela não pertence a nenhum segmento e ela não pertence a nenhuma modalidade, por mais brilhante e importante que seja. Nós trabalhamos com o entendimento, Alexandre, de que a política pública do esporte ela precisa ser trabalhada como um interesse nacional, ou seja, um interesse republicano, que pertença à União, que pertença aos estados e que pertença aos municípios, né? E nós estamos dizendo isso com muita clareza, porque se nós não trabalharmos nessa perspectiva de estruturar a política em bases legais, com seus planos, com seus programas, com suas ações, nós vamos ter sempre uma prática predatória e muito deficitária, né? Então, a construção dessa política pública ela precisa estar assentada em bases legais, ela precisa ter financiamento, precisa ter infraestrutura esportiva e precisa ter valorização dos seus profissionais. É essa temática que nós queremos apresentar, até porque, Joelma de Souza, Marcos Dante e Alexandre, não tem nenhum tema na Constituição da República Federativa do Brasil que esteja mais representado do que o esporte e o lazer. São 14 artigos da Constituição Federal que se referem explicitamente à temática do esporte e do lazer. 14 artigos da Constituição Federal. Então, nós precisamos valorizar o que está na Constituição, precisamos desenvolver o diálogo com base nos interesses do país, nos interesses da República, dos estados e dos municípios. Nós precisamos avançar nisso. E, claro, precisa qualificar os gestores.
Os gestores precisam ter conhecimento, precisam saber o que é que está fazendo, precisam saber o que é que está debatendo, precisam saber o que é que está construindo. E isso só ocorre se tiver formação permanente, continuada, se estudar, se conhecer o mundo do esporte, do lazer e suas múltiplas repercussões. Por exemplo, essa questão da economia. A política pública, Marco, ela é fundamental, porque ela desenvolve toda uma cadeia de produtos e de serviços ligados à área do esporte. Ela gera emprego, ela gera renda, ela promove qualidade de vida, ela estimula boas práticas de saúde na vida comunitária, individual e pessoal. Então, Alexandre, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: olha, tá tudo bem, a bola vai, a bola vem, ótimo, mas nós queremos saber o seguinte: cadê o prestígio institucional? Cadê a legislação? Cadê o orçamento? Onde está o financiamento? O que é que nós vamos fazer com esse desafio que nós temos pela frente? Para isso, precisa conversar, né? Para isso, precisa conversar, e é o que nós todos vamos dizer aqui ao representante, à representação da equipe de transição do presidente Lula, que vai estar aqui para ouvir e para dialogar conosco nessa dimensão. Esse é o grande foco, viu, Alexandre, que nós estamos querendo dar nessa reunião de hoje. Bom dia, Canidé, né? Uma alegria falar com você. Agora, será que não está faltando realmente sair da teoria para a prática? Né? Você falou que a Constituição ela valoriza muito bem. Não está faltando valorização dos gestores? Né? Nós sabemos, está aí o Brasil alegre com a seleção brasileira. É um país que gosta de esporte, que gosta de futebol, mas não investe no esporte. Né? Não leva o esporte para as nossas crianças, se levasse as nossas crianças sair das drogas e realmente tinha algo a fazer até dentro do esporte, né? Dentro da área da educação e da cultura. E a gente não vê isso acontecendo, Canidé. Até para comprar uma bola não tem dinheiro. Para comprar um terno é a maior confusão. Para uma escola participar de um evento esportivo, não tem dinheiro, não tem transporte. Será que não está na hora da valorização realmente ir para a prática e que é lamentável que a maioria dos gestores não vê a importância do esporte como deveria? Correto, Joel. Esse debate aí, essa pergunta inteligente e oportuna que você está fazendo, que nós estamos querendo avançar. Para nós, estar na Constituição é importante, é um princípio, é um ponto de partida estruturante. Agora, nós precisamos dar consequência a isso. E para dar consequência a isso que você se refere, nós estamos querendo aprofundar esse debate e dizer o seguinte: não se faz política pública sem orçamento, sem dinheiro, e não se faz política pública sem valorização dos profissionais e sem a corresponsabilidade dos gestores nas três esferas, seja municipais, estaduais e em âmbito nacional. Por isso que nós estamos fazendo essa sustentação desse debate e dizer o seguinte: nós não podemos só anunciar que é importante, que serve para isso, que serve para aquilo, mas na prática como é que acontece? Como é que se viabiliza isso? Do ponto de vista dos estados e do ponto de vista dos municípios. Então nós precisamos ter um compromisso. Qual é? Organizar o sistema, organizar o marco legal, organizar a condição e a capacidade financeira e orçamentária e do aspecto da profissionalização. Esse aspecto é fundamental. Nós temos experiência em alguns estados, que nos propicia dizer isso, não é? É preciso avançar nessa construção, Joel, porque o que é que acontece? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Eu sou professor da rede estadual de ensino há 33 anos na rede estadual de ensino. Sou da área de pedagogia. Já trabalhei desde o jardim de infância até na condição de professor universitário na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas o que é que ocorre? Nas escolas de ensino fundamental 1, notadamente, fundamental 1 e 2, nos anos iniciais, é raro aquele município, aquela rede estadual que tem profissionais de educação física, que são os profissionais direcionados para trabalhar as práticas esportivas iniciais. Então, isso pressupõe o quê? Isso pressupõe concurso público, isso pressupõe formação permanente e continuada, isso pressupõe a questão de financiamentos, que é, por exemplo, uma das pautas que nós estamos avançando aqui no Estado com o programa
de Incentivo ao Esporte e ao Lazer, professor Sebastião Cunha, que no primeiro edital, Joelma, que nós abrimos com 5 milhões de reais, foram apresentados 60 projetos, dos quais 32 foram selecionados, e os beneficiários estão agora buscando os empresários, buscando os pagadores de ICMS, ou seja, buscando essa rede para fazer o financiamento do seu projeto. Tudo isso através de edital público. Então, nós estamos muito convencidos, Joelma, de que esse é o melhor caminho, é o caminho de estruturar em lei, de tornar regra, decidir orçamento, financiamento e a forma como os segmentos podem, aí a sua associação, a sua comunidade, pode acessar os editais para desenvolver os seus projetos sem essa história de estar vendendo rifa, estar pedindo dinheiro em corda, em sinal, etc. e tal, João. É esse debate que você se refere na pergunta que nós estamos querendo avançar, porque senão desmoraliza a política do esporte e desmoralizando ela fica fragilizada e sem condição de se chegar a quem, na verdade, tem o interesse e tem a condição de participar dela, Joel. Secretário, obrigado por sua participação, sucesso no encontro e volte sempre aqui ao nosso programa. Ô Marcos, eu fico feliz com a sua receptividade de Alexandre, de Joelma, né? E você estava falando uma coisa que eu quero aqui me despedir, fazendo uma memória afetiva, Marcos, né? Quando eu dei a primeira entrevista à Rádio Rural de Caicó, no ano de 1982, eu não tinha nem um cabelo branco, Marcos. Né? Faz tempo, inclusive, isso. 42 anos. Então, Marcos, 42 anos depois, aqui na Rádio Rural, que sempre tenho o prazer e o orgulho de participar. Pois bem, Marcos, agora eu não tenho mais nenhum cabelo branco. Né? E inclusive nessa época, eu acho que nem nascido eu era, viu? Só para deixar bem claro aí. Não, Marcos, assim também é demais, viu, Marcos? Não precisa dizer isso, não. Um abraço, secretário. Marcos, bom dia. Um abraço enorme, um prazer. Parabéns a você, a Joelma Alexandre, pela qualidade e a linha editorial do respeito às boas informações e sempre promovendo a paz e a dignidade humana através desse importante instrumento de comunicação. Marcos, um beijo para vocês, um abraço. Que Nossa Senhora Santana continue a nos proteger sempre, tá bom? Olha, 7h04.